Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2018. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal do Brasil. Vamos às manchetes dessa terça-feira. Marcelo Odebrecht entrega comprovante de pagamento à produção de filmes sobre Lula. Brasileiro é detido com apreensão de 541 quilos de cocaína em Porto do Marrocos. Assembleia da Eletrobras aprova privatização das distribuidoras de energia. A Anatel fará reunião extraordinária para tratar do caso Oi, depois do Carnaval. Essas e outras notícias agora, na edição desse 13 de fevereiro, terça-feira, no Jornal do Brasil. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Receita Federal deposita nesta quinta-feira, dia 15, 210 milhões a 102 mil contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda de 2008 a 2017 e que tiveram agora suas declarações liberadas. Entre os beneficiados, 20 mil são idosos. A consulta do lote está disponível no site da Receita ou pelo telefone 146. As restituições terão correção pela Selic, taxa básica de juros. O dinheiro será depositado na conta informada na declaração. Quem não receber deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 para as capitais ou 0800-729-001 demais localidades para agendar o crédito. A restituição ficará disponível durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-lo por meio da internet. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimentos por meio do telefone 4004-0001 para capitais, 0800-729-001 demais localidades e 0800-729-0088. Telefone especial exclusivo para deficientes auditivos, para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. O próximo presidente do Bradesco, Otávio de Lazari Júnior, disse que o banco terá de conviver com juros baixos daqui para frente. A informação foi publicada no domingo, em entrevista dada pelo executivo ao jornal Folha de São Paulo. É lógico que os bancos têm um ganho importante com taxas de juros altas, mas não adianta ser uma empresa rica num país pobre, afirmou Lazari Júnior. O sistema bancário dos países desenvolvidos opera com juros baixos. Os resultados são bons, dão um retorno aos acionistas. Como eles fazem isso? O segredo é ampliar a base da pirâmide, acrescentou o executivo. Lazari Júnior também enxerga que haverá em breve uma redução das taxas de juros cobradas pelos bancos em várias modalidades de crédito. Não tenho nenhuma dúvida de que vamos ver uma redução nos juros do crédito imobiliário e das outras modalidades no primeiro trimestre deste ano, disse. As declarações do próximo presidente do Bradesco contrastam com o recente balanço divulgado neste mês pelo banco. Apesar do lucro líquido recorrente a 19 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 11% em relação a 2016, a carteira de crédito do banco em 2017 deu uma encolhida. Você está ouvindo Jornal do Brasil. 7 meses após o embargo econômico por terra, Mar-a-Lago decretado contra o Catar pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, que provocou um temor generalizado em vários países sobre o futuro do comércio com esse rico país do Oriente. A situação é de alívio para cerca de 250 empresas brasileiras que exportam para o Catar. A justificativa para o embargo foi de que o Catar estaria apoiando o terrorismo. A medida, contudo, não afetou as relações comerciais entre o Brasil e o Catar. Um balanço recente das trocas entre os dois países mostra que, embora ainda haja um saldo anual de 25 milhões a favor do Emirado Árabe, os números mostram uma tendência de crescimento de vendas favorável ao Brasil no futuro próximo. Esse crescimento é impulsionado por um aumento crescente das vendas para o Catar, ao mesmo tempo em que há uma redução gradativa das importações daquele país do Oriente Médio, fatores que podem gerar um superávit comercial para o Brasil já nos próximos meses. Importamos do Brasil importantes commodities, como carne, frango e vegetais, e exportamos combustíveis e fertilizantes, disse o embaixador do Catar, Mohamed Al-Aiki, que se mostra otimista sobre o crescimento do comércio entre os dois países.
De janeiro a dezembro de 2017, o Brasil exportou 420,28 milhões para o Catar, representando um aumento nas vendas de 11,18% em relação ao ano anterior. Por outro lado, o Brasil importou, em 2017, 445,86 milhões do Emirado Árabe, uma exportação de compras de apenas 3%. Estudo do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que a principal causa de morte de policiais é o latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo o MP, dos 138 agentes assassinados em 2017, 54 foram vítimas de latrocínio. Mas o segundo maior motivo da morte dos policiais é a execução, com 30 agentes assassinados. Já em confronto, 26 policiais militares perderam a vida, de acordo com o relatório. A maioria das mortes aconteceu nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e São Gonçalo. O estudo disponibilizado na plataforma MP em Mapas foi elaborado a partir de cruzamento e análise de dados disponíveis na base do Portal da Segurança, nos registros de ocorrência da Polícia Civil, em matérias jornalísticas e nas bases de dados do MP, da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça. O relatório também inclui mortes causadas por suicídio, disparo acidental e acidente em serviço. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, disse que realizará uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, agora dia 15, para tratar do acompanhamento do processo de recuperação judicial da Oi. Após a exposição do relator do processo da Oi, Leonardo de Moraes, a empresa poderá se manifestar, informou a Anatel. A reunião do conselho diretor da agência será fechada ao público. Com uma dívida total de 64 bilhões, junto a 55 mil credores, entre pessoas físicas e jurídicas, a Oi passa por um turbulento processo de recuperação judicial, aprovado em dezembro do ano passado em Assembleia Geral de Credores. O plano foi homologado no início de janeiro pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana. Apesar da Justiça ter homologado o plano, a Oi vive um ambiente de disputa entre acionistas e o atual Conselho de Administração da empresa. A Assembleia Geral de Acionistas da Eletrobras aprovou a privatização das 6 distribuidoras de energia no norte e nordeste do país. Com 51% do capital votante, a União votou a favor da privatização de todas as empresas conhecidas por má gestão e pelo acúmulo de dívidas bilionárias. Essa decisão era considerada fundamental para viabilizar a posterior privatização da própria Eletrobras, que deve ocorrer por meio do aumento de capital, que vai diluir a participação da União. Maior entrave ao processo de privatização, a dívida dessas companhias, de 19,7 bilhões, ficou integralmente com a Hold. O voto contrariou a orientação da diretoria da empresa, para que os débitos de 11,2 bilhões deveriam ficar com a Eletrobras, e os 8,5 bilhões restantes, detidos junto a fundos setoriais, deveriam ser assumidos pelos futuros concessionários. Os novos investidores serão obrigados a assumir compromissos de investimentos no valor de 7,8 bilhões nessas empresas, dos quais 30% serão depositados no momento da aquisição das companhias. As distribuidoras pertenciam a governos estaduais, mas foram assumidos pela Eletrobras no fim da década de 90. A intenção era privatizá-la em seguida, mas elas ficaram quase 20 anos nas mãos da Eletrobras. Nesse período, elas geraram prejuízo de mais de 20 bilhões. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A safra do país em 2018 pode ser menor do que a de 2017. A primeira estimativa deste ano foi divulgada na última quinta-feira pelo IBGE e apresentou uma redução de 6% em relação ao ano anterior. Em 2017, a produção estimada foi de 240 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. E para 2018, a estimativa é de 226 milhões. Apesar da queda, a previsão é a segunda maior desde 1975. A queda está relacionada, de acordo com o IBGE, com o tempo do plantio, que começou mais tarde em função do atraso do período de chuvas. Ainda de acordo com o IBGE, no ano passado, a chuva bem distribuída favoreceu para que a produção fosse recorde. Outro fator importante é a flutuação econômica dos preços dos produtos, como o milho, por exemplo, não está com preço tão alto quanto no ano passado,
A área de cultivo do cereal foi reduzida. Arroz, milho e soja, os 3 principais produtos deste grupo, somados representaram mais de 92% da estimativa da produção e respondem por quase 87% da área a ser colhida. A região Centro-Oeste é a que mais concentra a produção, com 43% do total, seguida pelo Sul, com 35%. A produção do Sudeste representa 9,7%, do Nordeste 8% e do Norte quase 4%. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena que foi sorteada no sábado, dia 10. As dezenas sorteadas foram 06, 23, 30, 36, 53 e 56. Segundo a Caixa, 159 apostadores acertaram 5 números, com prêmio de R$ 25.057,74 para cada um. A quadra saiu para 8.465 apostadores, que vão receber R$ 672,37. O prêmio ficou acumulado e deve chegar a 71 milhões para quem acertar as 6 dezenas no próximo sorteio que acontece amanhã, quarta-feira, dia 14. Você está ouvindo Jornal do Brasil. E a polícia marroquina prendeu no domingo, dia 11, 541 quilos de cocaína no porto de Casablanca e deteve 6 pessoas, entre eles um brasileiro que seria o chefe da quadrilha que levou a droga ao país. A cocaína estava em um navio procedente de um país sul-americano que não foi informado, segundo um comunicado do Ministério do Interior, e estava pronta para ser distribuída no Marrocos e outros países. Aparentemente trata-se de um cartel com origem em um país latino-americano que utilizava Marrocos como plataforma para a posterior distribuição da droga em destinos europeus. O empreiteiro Marcelo Odebrecht entregou à Operação Lava Jato uma nota fiscal no valor de 250 mil e um comprovante de pagamento à produção do filme Lula, o Filho do Brasil. O financiamento do longa é alvo da investigação da Polícia Federal. Marcelo Odebrecht é delator da Lava Jato, cumpre prisão domiciliar em São Paulo. Ele foi ouvido pela Polícia Federal em dezembro do ano passado, quando ainda estava custodiado. Na ocasião, o empreiteiro se disponibilizou a auxiliar a investigação e a buscar por meio de sua defesa, junto ao Odebrecht, empresa leniente, cópias de registros sobre o eventual apoio financeiro dado à produção do filme Lula, o Filho do Brasil. O colaborador, Marcelo Odebrecht, também está comprometido a identificar, no âmbito da pesquisa, que fará nos registros constantes do seu computador, todos aqueles documentos e informações que possam ser úteis destes e outros fatos investigados, afirmou a defesa. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. O departamento médico do Flamengo não demorou a informar sobre os problemas que comprometeram a atuação de Hever no clássico do sábado de Carnaval. Via assessoria de imprensa, o clube informou ao fim quais foram os problemas que levaram a sair de campo no Raulino de Oliveira. O atleta Hever se sentiu mal, teve náuseas e ânsia de vômito. Por isso, foi substituído. O clássico diante do Botafogo foi disputado sob forte calor. Hever foi sacado e Paulo César Carpegiani teve que improvisar o volante Jonas no seu lugar, ao lado de Rodolfo. Aos 39 anos, Emerson Sheik já se sente bem condicionado após participar de alguns minutos das partidas do Corinthians contra Novo Horizontino e Santo André. O atualmente polêmico atacante, contudo, controla a sua vontade de ser mais presente no Campeonato Paulista e prega respeito à preparação cautelosa que a comissão técnica preparou para ele. Se qualquer um me perguntar se tem condições de jogar 90 minutos, é óbvio que vou responder que sim. Todos querem jogar, né? Só que sou atleta profissional e deixo a parte de educação física para o Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians. Estou extremamente à vontade e leve para correr, mas o pensamento dele é me colocar aos poucos para ter um condicionamento bom e não correr risco de lesão, comentou Emerson. A demissão de Felipe Conceição no último sábado, dia 10,
deixou o comando do Botafogo vago, ao contrário das duas últimas vezes que isso aconteceu, em dezembro de 2016. Não há um nome que apareça como substituto natural. O alvinegro não quer investir na promoção de Eduardo Barroca, treinador do Sub-20, que foi cotado para substituir Jair Ventura. Por mais que Anderson Barros, gerente de futebol, tenha despistado em coletiva no último sábado sobre o perfil do profissional que o Botafogo trará, quem desponta como favorito nos bastidores do clube é Marcelo Oliveira. O problema é que ele não é um treinador barato. Marcelo tem 62 anos e foi rebaixado com Curitiba em 2017, time que comandou nas últimas 23 rodadas. Você ouviu Placar Esportivo. O Jornal do Brasil de hoje fica por aqui. Para você um forte abraço, um ótimo dia, a gente volta a se falar amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.